Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Império Remista na área, trazendo para vocês as principais informações do Clube do Remo, informações do dia. Antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal, bem aqui do lado, vem aqui, clica, você não paga nada, você ajuda o canal a crescer. Não esquece de deixar teu like, hypar o canal e também compartilhar com os amigos para que outras pessoas possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Queria também dar um recado aqui do nosso patrocinador para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série B, principalmente do Leão Azul Paraense, rumo à Série A, se Deus quiser vai dar certo. Chama agora no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, ou aqui do lado fixado, o nosso amigo Marcos William, DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal e tenha preços exclusivos. Assinando aí com o nosso amigo William, você vai poder assistir os jogos do Clube do Remo de qualquer lugar que você queira, seja da tua casa, ou se você estiver na rua assistindo através do teu tablet ou através do telefone celular, beleza? Galera, vamos começar aqui as informações do Clube do Remo. Primeiramente surgiu uma notícia aí que o Ceará estava interessado no atacante Janderson do Remo. Fake news, tá? Até porque a janela já fechou, a janela só está valendo para jogadores que estão desempregados, sem vínculo com nenhum clube, né? Como o Janderson tem vínculo com o Clube do Remo, então pode esquecer que essa notícia aí é furada, tá bom? Então vamos desmistificar isso daí. Janderson continua no Clube do Remo, por sinal está se recuperando de lesão e está na hora de começar a aparecer aí, jogar aquela bola como iniciou o campeonato, né? Falando agora sobre a tabela, o Remo vai terminar a rodada aí na quinta colocação, até porque agora há pouco terminou aí empatado o jogo do Novo Horizontino junto com o Atlético Goianiense. O jogo terminou 1-1. Estão jogando agora o Cuiabá, que está ganhando o CRB por 1-0, e o Vila Nova acabou de fazer 1-0 em cima do Atlético, né? Então esses dois adversários aí estão atrás do Clube do Remo aí. Então o Clube do Remo está na quinta colocação com 38 pontos. Na sexta colocação está ali o Cuiabá e também o Novo Horizontino na sétima colocação, e o Vila Nova já chega aí com esse gol a 37 pontos, né? Então, na próxima rodada, no próximo sábado, o Remo vai enfrentar o Vila Nova. Para quem tem boa memória, a única sequência de 2 vitórias que o Remo teve no campeonato foi justamente no primeiro turno, quando jogou em Belém, ali ganhou por 1-0 a equipe do Amazonas, gol do Pavani de cabeça, e ganhou o Vila Nova por 2-0, quando o Remo estava cheio de desfalques. Foi o primeiro jogo que o Daniel Paulista colocou ali um 3-5-2, né? Mangueirão chovendo. Foram justamente as 2 únicas vitórias que o Remo teve aí seguidas, né? Então eu falei semana passada que eu acredito muito, muito, muito mesmo na vitória contra o Amazonas que aconteceu, e acredito sim que o Remo vai ganhar do Vila Nova. Mas não estou falando isso por clubismo, tá, gente? Principalmente eu vou falar depois do que eu vi do jogo contra o Amazonas. Aqui não existe hipocrisia. Aqui, quando a gente tem que criticar, a gente critica, e estava merecendo sim ser muito criticado, não só a diretoria, como a parte de comissão técnica, como alguns jogadores do Clube do Remo, né? Só que com a vitória de 3-1 do Remo em cima do Amazonas no sábado, na sexta-feira, desculpa, tem um fator muito interessante em qualquer esporte, né? Mas vamos falar de futebol. Questão emocional, né? Então, o Pedro Rocha estava aí inseguro porque tinha perdido muitos gols aí, a galera sabe, contra o Goiás e outros jogos aí que teve oportunidade. E também o Marrone, tá? Então, eu acho que depois dessa vitória o time está mais leve. A equipe do Remo, em termos de qualidade técnica, de elenco, tem um time bem superior à equipe do Vila Nova, mas futebol são 11 contra 11, né? Ali o estádio do Oba é um estádio bem acanhado, um estádio aí que geralmente quando o Vila Nova joga tende a lotar, e a gente tem que realmente ter uma postura de um time que quer sim ter esse acesso, né? E te digo mais, tá? Eu acredito muito que o Remo não só vai ganhar o Vila Nova, mas que o Remo também ganhe em Belém o Atlético Goianiense, e que o Remo também sai para jogar com Volta Redonda e vai ganhar o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Porque eu acredito que esses caras, como está afunilando o campeonato, e o Remo está a 3 pontos agora da Chapecoense, e eu estou vendo que a Chapecoense, por exemplo, o próprio Novo Horizontino, que já está em 7º lugar, o próprio Goiás, entendeu? Está dando uma caída de rendimento.
E não esquecemos que não vamos esquecer que nós vamos ter um confronto direto ainda com a Chapecoense em Belém. Então eu acredito sim na vitória do Remo contra o Vila Nova, contra o Atlético Goianiense em Belém, porque eles estão devendo pra gente essa vitória, não é? É a hora do Remo tirar forra, dentro de campo, sem roubalheira de juiz, e acredito que o Remo vai ganhar do Volta Redonda no Rio de Janeiro. Inclusive eu falei que eu vejo o Remo daqui a 4, 5 rodadas ocupando uma terceira colocação, falando de futebol. E não é clubismo, tá, gente? Eu acho que a coisa chegou ali no afunilamento, até porque a diretoria do clube do Remo está prometendo premiação milionária para o elenco, para a comissão técnica ali, em caso de acesso, e também por rendimento, até mesmo por vitória. Eu vejo isso como errado? De forma nenhuma, pelo contrário. Eu fui o primeiro cara a falar no primeiro turno ainda que pelo bem do Remo, vocês podem falar o que vocês quiserem, aqui cada um é livre. Inclusive eu quero saber a tua opinião com relação a isso, tá? Vocês são livres aqui e sempre que eu posso eu vou lá responder vocês, tá? Eu tinha falado que tá tudo bem, os caras têm um salário em dia, salário alto, mas o Remo tem muito a ganhar, gente, com acesso. A gente está falando de uma receita aí com patrocínio, com placa, com um monte de coisa, direito de imagens, transmissão de jogos, enfim. A gente está falando aí algo em torno de 50, 70 milhões de receita. É a grana que o Remo precisa para realmente dar uma condição melhor aí com relação ao treinamento, com relação à profissionalização do futebol. E eu acho sim, eu acho muito válido, tá? Porque no final do ano, vários jogadores vão sair, vão seguir a vida deles e o Remo vai ficar e vai permanecer. E eu sou o tipo do cara que eu nunca gosto de pensar pequeno, né? Porque a gente vê algumas pessoas falando cada besteira aí. Mas ano que passou o Remo estava na terceira divisão, ali na sorte conseguiu se classificar com 24 ou 26 pontos, subiu aí e tal. Então, ninguém esperava, nem o maior torcedor do clube do Remo esperasse que o Remo tivesse na 24ª rodada numa 5ª colocação. Bom, quem não for remista, de verdade, realmente não vai acreditar. Remista de verdade sempre tem a esperança, e com o investimento que o Remo estava fazendo e está fazendo até agora, eu acho que faz jus sim. Agora vamos parar para pensar, se o Remo tivesse ganhado aí do Botafogo, tivesse ganhado da Ferroviária, eram mais 4 pontos, o Remo estaria agora com 42 pontos, né? Então, vacilo nosso em casa, agora é erguer a cabeça e tocar o barco em frente, porque sim, eu acredito no clube do Remo. Para falar aqui de que aqui não tem hipocrisia, gostei sim da atitude, da postura e das mexidas do Antônio Oliveira. A única coisa que eu não concordo ainda, e que eu continuo batendo e não concordo, é com a titularidade ali do Nathan Santos. De novo, apesar de ter feito uma partida razoável, eu acho no momento o Marcelinho muito, muito mais jogador do que ele. E como eu não concordei com a escalação do Nico Ferreira, tá? Teve um babaca aí que fala que eu falei o nome errado do jogador e falou que para eu poder falar do Remo, eu teria que conhecer os jogadores, como se o ser humano não fosse passível de falha, né? Então ele sabe que foi Nico Ferreira, porque eu expliquei tudo direitinho, ele quis meter o louco, tá? Então acabou aí queimando a minha língua, que foi o segundo melhor jogador, porque no meu ponto de vista ali, o primeiro jogador ali que fez a diferença foi o Pedro Rocha. Em segundo, mesmo dentro de campo, no jogo jogado, não ter feito uma boa partida, mas participou dos 3 gols, que foi ali a falta que ele sofreu, e as 2 assistências perfeitas, para mim, o Nico Rodrigues, tá? Então, eu acho válido sim a questão da premiação. É o momento exato, faltam aí 13 jogos, o Remo precisa aproximadamente aí de mais 7 vitórias, entendeu? 7, 8 vitórias, para poder ter esse acesso para a Série A. Então, os times estão chegando, terão confrontos diretos, e eu acredito muito nessa ascensão, nesse momento crucial do campeonato do Clube do Remo. A gente vai falar também, né, que o Remo já está aí em ponto final aí dessa preparação do Baenão, para receber aí alguns jogos do Clube do Remo em função da Copa. Eu tenho minhas críticas aqui com relação a muito show, entendeu, no Mangueirão, já que o pessoal que administra ali o Mangueirão sabe que tinha a Série B, não só o Clube do Remo, mas também o adversário, e tinha que consultar primeiramente o calendário, né, já que a maioria dos jogos do Clube do Remo são ali de repente no sábado e no domingo, para que não aconteça isso daí. Mas agora já está feito, é tarde, não tem como voltar atrás. Então, mais uma vez, a gente repete aqui que o Caio Vinícius está fora dessa partida e a gente tem algumas opções aí. O pessoal anda falando que de repente tem a opção aí de entrar no meio de campo aí com o Jadson, Pavani e Cantilho. Eu discordo
que são para mim aí 3 segundos volantes, nós já tivemos essa experiência, e apesar de estar voltando de lesão, e apesar de eu ter criticado bastante aqui nesse canal, a gente vai aqui pelo quesito coerência, né? Para fazer essa função de cabeça de área de pegador, ou eu colocaria aqui o Luan Martins, ou eu colocaria o Nathan Camargo, que eu vejo ali com pegadas mais de marcação, tá? O Cantilho tá voltando, se tiver bem para mim é titular absoluto, então eu entrava ali na cabeça de área, ou o Luan Martins, ou o Nathan Camargo, ou um ou outro, tá, gente? Vai sobrar 2 vagas pro meio de campo. Eu entraria ali com o Pavani e o Cantilho, ou o Cantilho e Pavani, na realidade, e colocaria o Jadson no banco. Diego, tá? Queria ouvir a opinião de vocês aí. No ataque, eu entraria com o Pedro Rocha, entraria com o João Pedro, porque eu acho que esse cara vai dar muita alegria pra gente. É um cara que, no primeiro momento ali, jogou muita bola para um cara que estava estreando num campo ruim, naquele calor, sem estar ainda adaptado, entrosado com o time. E do outro lado eu manteria, sim, o Nico Ferreira. Deixaria aí o Marrone no banco, às vezes é necessário, para que você possa aí fazer o jogador sentir que ninguém tem lugar garantido no time e que a vaga tem que ser por merecimento, né? Por outro lado, a gente vai ter aí, poderemos ter no banco de reservas aí, só depende do treinador, o Grego e o Nathan, ali, ex-Grêmio, né? Que o Remo agora é cheio de Nathan e cheio também de Pedro, né? Então, as notícias do Clube do Remo são essas aí. Como eu falei para vocês mais uma vez, o Clube do Remo ajudou, a tabela ajudou o Clube do Remo. Resta somente o Remo fazer a parte dele. Mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever aqui no canal e para que vocês deixem o like de vocês e assim o YouTube passe a recomendar o nosso canal para outros torcedores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.